Ativei, tá funcionando, tá? Alô, alô, alô. Boa, 10 segundinhos, vamos lá. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos ver como que a gente pode criar ou projetar uma arquitetura no back-end, né, nas nossas APIs, que possibilite a adição ou a troca de interfaces de comunicação. Então, por exemplo, você tem lá a sua API que está utilizando HTTP e você quer, por algum motivo, adicionar WebSocket, ou você quer adicionar GraphQL, ou você quer adicionar eventos, filas, tópicos. Então, a gente vai ver como que a gente pode fazer para projetar esse design que ele fique extensível e customizável em relação à sua interface que é exposta para clientes utilizarem o back-end, utilizarem essa API. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem 3 níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma exclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Como de costume aqui na minha máquina, vamos começar abrindo aqui o terminal. 1, 2, 3, 4, vamos dar uns par de zoom aqui. Aqui vamos navegar até a pasta de vídeos e aqui a gente vai criar um novo projeto. Para esse projeto nós vamos utilizar o Nest.js, então npx@nest.js/cli e aqui nós vamos criar um novo projeto, então new vídeo separando adicionando novas interfaces, traço Nest.js. Vamos dar um Enter para a Nest.js, o Nest.js criar esse novo projeto. Vamos utilizar NPM mesmo, não tem problema nenhum. Deixa eu dar mais uns zooms aqui, que eu estou olhando no VS Code. Calma que não está funcionando no zoom, em breve, acho que naquele terminar vai dar mais algum zoom. E a gente precisa aguardar esse processo finalizar, então o Nest tem que fazer todo o processo, todo o boilerplate, todo o download de dependência e configuração de um projeto base em Nest. Então, já que a gente volta. Beleza, então terminou aqui. Vamos navegar até a pasta do projeto e vamos abrir esse projeto no VS Code. Deixa eu trazer o VS Code aqui para a tela. 1, 2, 3. Maravilha. Então, aqui a gente pode rodar esse projeto. Então, npm start. O start é start dev, né? Então, npm run start.dev. A Nest.js vai subir ali um servidor. Deixa eu dividir aqui meu terminal. E aqui a gente pode acessar esse servidor. Então, vamos só ver a porta padrão, que deve ser a 3000. Então, se a gente fizer um HTTP, um GET, HTTP localhost 2.3000, don't show, vamos dar um Enter. Então tá lá, temos uma resposta, um Hello World vindo da nossa aplicação. Por que Hello World? Porque aqui o nosso App Controller, ele vai retornar o que vier do serviço, né, do get hello, e o nosso service, ele está retornando um hello world. Maravilha. Então, se a gente olhar para esse projeto, a primeira coisa que a gente pode perceber é que não existe uma definição de interfaces. Então, isso porque aqui a gente tem a nossa pasta source, temos um app controller, que é o nosso arquivo de teste, temos um outro app controller, que é o nosso controlador, temos o nosso app module, que é o módulo da aplicação, temos um app service, que é o nosso serviço, e temos um main task, que basicamente é onde tudo é inicializado e todo o nosso servidor é criado e fica em modo de listening. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é de alguma forma definir que
haverá interface na aplicação. Para fazer isso, a gente pode pesquisar alguma arquitetura, algum estilo de arquitetura que seja em camadas. Então, deixa eu mudar aqui o meu navegador, vamos jogar aqui, beleza? Então, se a gente pesquisar aqui, o que a gente vai fazer? Tem um estilo de arquitetura que é o tal do Hexagon DDD Driven, se eu não me engano. Esse aqui, ó. Então, esse estilo de arquitetura, ele é bem famoso. Então, é um estilo de arquitetura em camadas, que é o Layer Architecture, ou também conhecido como N-Tier Architecture. E aqui existem 4 camadas padrões recomendadas nesse estilo. A primeira é a camada de interface. A segunda é a camada de infrastructure. A outra camada vai ser a camada de domínio, que é os nossos domains. E a quarta e última camada é a camada da aplicação, é a camada de application. Então a gente pode ver aqui interfaces aqui em cima, infrastructure aqui. Aí depois a gente tem aqui nossos applications. E por último a gente tem ali o nosso domínio, né, o domain. Então o application é o vermelhinho aqui. E o domain, ele fica nesse azulzinho e no roxinho aqui. Então, vamos trazer esse estilo de arquitetura para o nosso projeto. Então, se a gente voltar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai começar criando essas camadas, né? Então, interfaces, a gente vai criar uma outra camada que vai ser infrastructure, a gente vai criar uma outra camada que vai ser domain, e por último, nós vamos criar uma outra camada que vai ser application. Aí, aonde vai cada coisa, né? Então, o serviço, ele fica na camada de aplicação. Então, o nosso module vai ficar aqui mesmo e os nossos controllers, eles vão para a camada de interface. E qual é a camada do controlador? É a camada de HTTP. Então, vamos mover os controladores aqui para a nossa camada de HTTP. Vamos só arrumar aqui a nossa importação. Então, volta 1, volta 2, entra em application e pega o serviço. Maravilha, corrigido. Isso aqui está funcionando. Esse aqui está funcionando. Aqui temos que fazer também ali a volta para buscar o nosso serviço. E por último, o App Module. A gente tem aqui interfaces, HTTP e application. Maravilha. Uma última coisa que a gente poderia fazer é adicionar um contexto, né, um vertical slice para esse domínio. Para essa aplicação. Mas, por enquanto, não fazer isso, porque a gente não vai criar um microserviço, não vai ter várias fatias, várias slices na nossa aplicação. Então, a gente poderia, por exemplo, criar uma pasta aqui de produtos, uma pasta de users management, uma pasta de checkout, de payment, seja qual for o seu subdomínio, seja qual for o seu contexto, a gente criaria uma pasta e jogaria essas 4 pastinhas, né, que são essas 4 camadas, junto com o módulo para dentro dessa pasta. Então, por exemplo, só para exemplificar, né, então não é uma coisa porque não existe um contexto app, né, um subdomínio app não existe, mas para exemplificar, é mais ou menos isso que vocês precisariam fazer. Então, cria essa pastinha que reflita o subdomínio, reflita o contexto e move tudo e mantém tudo lá dentro, né? Então, o módulo na raiz e as 4 camadinhas aqui na pasta também. Agora aqui, obviamente, a gente tem que arrumar o nosso import, vamos salvar. Se a gente voltar no servidor, tudo deveria estar funcionando. Se a gente fizer um get, realmente tudo está funcionando da mesma forma. Legal, então agora dessa forma que a gente fez, a gente já consegue estender a nossa aplicação. Por quê? Porque qual é a responsabilidade na nossa camada de interfaces, né? A responsabilidade é a gente simplesmente expor para o mundo externo, para os nossos clientes, quaisquer que sejam, seja uma outra aplicação, seja um outro serviço, seja uma pessoa, seja um front-end, seja quem for o nosso cliente, a gente precisa expor, né, todos
as funcionalidades, né, os comportamentos da nossa aplicação. Mas na camada de aplicação, então aqui, por exemplo, no controlador, a gente não vai adicionar regras de negócio, a gente não vai adicionar lógica. A camada de interface, ela, na verdade, ela tem que orquestrar, ela tem que gerenciar, né? Ela tem que ser responsável por definir o fluxo, por juntar as coisas, por orquestrar os nossos comportamentos através de alguma interface. Nesse caso, a interface é HTTP, né? Então temos nosso controlador, temos o nosso GET e aqui temos o nosso Hello World. Então a gente poderia fazer várias coisas aqui na nossa camada de interface. O ponto principal é o que uma camada de interface tem que validar? Ela tem que validar a entrada. Então, aplicar regras de entrada, ou seja, se a gente tem um parâmetro, se a gente tem um body, um corpo da chamada, se a gente precisa receber um name, que é uma string, se a gente tem que receber um e-mail, que tem que ter, sei lá, X quantidade de caracteres, se a gente tem que receber uma senha, e essa senha ela tem que variar de X a tanto caractere, tem que ter número, não tem? Então, a camada de interface, ela não é responsável por implementar regras de negócio, ela vai orquestrar as regras de negócio da aplicação, né? Ela é responsável por aplicar aplicar validação de entrada e também ela vai ser responsável por fornecer um contrato de saída. E aí, seja qual for esse contrato de saída, essa camada de interface ela vai ser responsável em fornecer. O que isso aqui abrange, né? Abrange no seguinte: a nossa aplicação ela pode lançar vários erros, várias coisas podem estar erradas. Então, a gente não pode lançar uma exceção aqui na nossa aplicação. A gente não pode expor nenhum conhecimento interno da nossa aplicação para o mundo. A gente tem que fazer uma transformação dos dados, né? Tanto para fora quanto para dentro. Então, transformação de dados para dentro quanto de informações para fora. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, se a gente vai receber aqui um body, a gente não vai simplesmente passar aqui, tipo, vamos passar um body aqui e aqui na camada de serviço a gente vai receber um body. Não, por quê? Porque body é um recurso do HTTP, a gente não pode fazer isso, senão a gente está acoplando a nossa camada da aplicação, que é uma camada interna do sistema, com a camada de interface. Só que às vezes a gente vai ter um body, às vezes a gente não vai ter um body, às vezes vai ser um payload, uma mensagem, às vezes vai ser um evento vindo de uma fila. Então a gente não pode fazer isso, né? Aqui a gente tem que receber algo que reflita o que a gente precisa receber. Então às vezes vai ser um product, às vezes vai ser um cart, se for um carrinho de compra, mas aqui dentro não podem haver conhecimentos de camada de interface. Isso é muito importante quando a gente implementa uma arquitetura em camadas. Uma camada não pode fornecer conhecimento, criar esse acoplamento com a camada de fora. Porque se ela cria esse acoplamento, a gente perde toda a possibilidade de extensão, de flexibilidade, de customização. E aqui a mesma coisa vale para cá. Então nós não podemos expor diretamente dessa forma, né? Nós precisamos fazer e aplicar alguma transformação de dado, porque às vezes pode ser que isso aqui vai fazer um get product. E pode ser que às vezes esse product que vai retornar aqui seja uma entidade de domínio, né? Seja um modelo de domínio. A gente não pode expor esse modelo de domínio para fora. Então, a camada de aplicação, normalmente aqui vai ter uma transformação, né? Normalmente aqui ela vai retornar um DTO ou ela vai retornar um mapper, né? E aí esse mapper e o DTO ele vai aplicar uma transformação de algum modelo de domínio para que o controlador e a camada de interface use. Mas por que a gente não faz aqui essa transformação? Porque senão a gente teria que fazer essa transformação em todas as nossas interfaces. E a gente não quer fazer isso. Então, normalmente, sempre que a gente transita entre interfaces, é uma boa prática haver essas transformações de dado. Então, uma camada de serviço, ele vai receber algo do banco de dados,
alguma entidade de domínio, ele não pode, né, o conhecimento do domínio não pode vazar da camada de aplicação. Ele pode, no máximo, chegar aqui, mas ele não pode vazar daqui. Legal, então, dito tudo isso, como é que nós podemos adicionar, então, uma nova interface? É muito simples, a gente vem aqui na camada de interface e a gente adiciona uma nova, por exemplo, um GraphQL. A gente vem aqui, a gente adiciona, por exemplo, um WebSocket. A gente vem aqui e a gente adiciona, por exemplo, queues, né? Seja qual for a fila, ou se você quer ser mais específico, então é o MQTP, MQTT, eu não lembro certinho qual que é o protocolo lá do RabbitMQ, das filas. Então, assim, dessa forma, nós conseguimos estender o quanto for necessário a aplicação. E outra, a gente pode mexer o quanto for no domínio, que a gente não se importa com a interface, porque a interface ela não conhece o domínio. Quem conhece o domínio é a camada de aplicação, e a camada de aplicação não expõe esse domínio para fora. Então a gente consegue blindar as nossas camadas. E aqui no GraphQL, por exemplo, a gente poderia criar mais duas pastinhas, que uma vai ser queries e a outra vai ser mutations. Então a gente poderia ter as anotações e as queries. Se é uma query, a gente está retornando um dado. Esse retorno a gente vai consumir um serviço da camada de aplicação. Se é uma mutação, nós estamos mutando o dado, a gente está aplicando alguma alteração de estado na aplicação, mas não interessa, porque ela também vai consumir algum serviço da camada de aplicação. Então, o serviço da camada de aplicação, ele vai ser consumível por todas as nossas, os nossos métodos de entrada, todas as nossas interfaces. Dessa forma, a gente consegue estender o quanto for necessário. E isso vale para todas as partes da aplicação. Então a gente pode adicionar quantos controladores a gente quiser, a gente pode adicionar quantos tópicos, filas, strings que a gente quiser, a gente pode implementar PubSub, Kafka, a gente pode implementar WebSocket, um monte de coisa. Por quê? Porque todas essas camadas elas estão apenas sendo responsáveis qual é a responsabilidade? Apenas isso daqui, absolutamente mais nada. Legal. E a última coisa que eu queria comentar é a questão dos erros, né, que eu acabei falando, mas eu acabei não explicando. É muito comum que um domínio possa lançar uma exceção, que a camada de aplicação possa lançar uma exceção de negócio, alguma invariant, algum requisito que não foi atendido. E aí, para fazer isso, a gente simplesmente poderia fazer aqui um try, né, o velho try catch. A gente pega aqui o erro. E aqui a gente faz simplesmente se houver também error instance of alguma classe, e a gente vai fazer algum retorno correto aqui. Então, nós conseguimos capturar todas essas exceções que podem acontecer e a gente vai aplicar uma transformação da exceção que seja coerente com a sua interface. No caso do HTTP, caso seja algum erro de negócio, a gente pode retornar um 406, 409, um bad request, não, porque a gente teria que retornar ele só quando a gente valida, quando eu possui algum problema de entrada, mas caso não seja um problema de entrada, a gente tem vários outros protocolos, vários outros HTTP codes que a gente pode retornar. Então, a gente precisaria fazer desta forma aqui. Por quê? Porque a gente não pode expor, novamente, detalhes da camada interna para as camadas externas. E, às vezes, pode ser que não seja, a gente não utilize application services. Pode ser que, às vezes, a gente utilize use cases. Então, aqui vai ter lá um product, .use case.ts. Então, seria a mesma coisa, tá? Então, a única diferença é que aqui a gente receberia lá um use case que vai ter um input, que vai ter um output, e aqui seria use case, e o que a gente poderia fazer seria simplesmente aqui no try, um use case execute, e ele iria retornar o que for necessário e também receber o que foi
necessário. Então, existem todas essas formas para a gente trabalhar com extensibilidade de interfaces. O ponto principal de tudo que eu comentei aqui hoje é o quanto de conhecimento nossas interfaces vão ter. Quanto menos conhecimento elas tiverem, ou seja, quanto mais as lógicas, os behaviors, os requisitos, os casos de uso, as variantes, implementações de regra de negócio, o quanto mais isso estiver blindado nas nossas camadas de application e domínio, mais extensibilidade nós vamos ter de interface. Por quê? Porque a gente simplesmente precisa fazer essas 4 etapas, que é validar métodos de entrada, seja um parâmetro, seja um query parâmetro, seja um body, seja qualquer que for o método de entrada, a gente tem que validar, caso seja necessária a validação. A gente tem que fornecer um contrato de saída, então a gente não pode expor informações de camadas internas para a camada do mundo, para o mundo, a gente não pode expor isso de forma pública. A gente tem que aplicar transformações caso sejam necessárias. Então, por exemplo, um body aqui, o que ele vai ser para o nosso caso de uso? Pode ser que ele seja um domínio, pode ser que ele seja um modelo, pode ser que ele seja uma entidade, pode ser que ele seja alguma coisa que não seja um body. E também a gente tem que lidar com informações que a gente expõe para o mundo externo, no sentido não só de dados, de conhecimento, mas também de validações. Ou seja, a gente não pode simplesmente, caso aqui seja, sei lá, um business requirement, então a gente não pode expor esse business requirement para o mundo externo. Isso aqui é um conhecimento interno, isso aqui é uma coisa da aplicação, isso aqui é uma coisa do serviço, né, do projeto, do domínio, do contexto que a gente está envolvido. E uma camada de interface, ela não sabe o que é um business requirement, ela sabe retornar alguma coisa que vai dizer para a pessoa, olha, você teve um problema, seu problema é XYZ, tá aqui uma dica de como você pode resolver. E aí tem várias formas como nós podemos retornar erros e tratar erros quando a gente está construindo back-ends, aplicações e coisas para o mundo externo, né? Existem vários padrões, várias recomendações, várias técnicas, várias boas práticas de como se fazer isso. Mas o ponto mais importante que a gente precisa tratar isso sem expor conhecimento para o mundo externo. E aí, Matheus, por que a gente não faz o tratamento aqui na camada de application mesmo, né? A gente retorna aqui, por exemplo, um bad request aqui do use case, a gente retorna lá um forwarding, um unauthorized, porque tudo isso que eu falei são coisas específicas do protocolo HTTP, né? Então, unauthorized é quando a pessoa não conseguiu se autenticar, forwarding é quando a pessoa não tem autorização para fazer aquilo, um bad request é quando a gente possui alguma invalidação no nosso método de entrada. Então, tudo isso a gente está falando de coisas do protocolo HTTP. Mas, como a gente viu aqui, a gente tem GraphQL, a gente tem MQTT, a gente tem Kiwis, WebSocket. E como que o WebSocket, como que o GraphQL trata desses erros? Não é com ATP codes, né? Por exemplo, o GraphQL, na maioria das vezes, ele vai sempre retornar 200. Ele sempre vai retornar OK, independente se você tem um erro ou não, porque é uma limitação do próprio GraphQL. E aí você tem que tratar isso de várias formas. Você tem que aplicar algumas técnicas que você vai mudar o seu retorno e você não vai depender de HTTP codes, você não vai depender de formas que o protocolo suporta ou não suporta esse tipo de extensibilidade. Para esse vídeo é isso. Então, nós vimos ali uma teoria, como que a gente pode estender camadas de interface de uma aplicação com o mundo externo. Então, vamos supor que você tem lá seu back-end, sua API, que está utilizando HTTP, e você quer mudar isso para utilizar, por exemplo, um GraphQL. Ou você quer adicionar um WebSocket, mas você não quer reimplementar muita coisa. Você quer adicionar um WebSocket que, por algum motivo, pode receber um post para aplicar alguma alteração de estado na aplicação, vai retornar alguma coisa, ou você pode simplesmente implementar um WebSocket que vai mandar alguma informação
para o seu cliente em algum determinado momento, dado alguma regra e alguma necessidade. Então a gente não quer espalhar essas regras de negócio, esses tratamentos, essas implementações, esses behaviors para todas as interfaces. Então como que a gente faz? A gente abstrai, a gente cria novas camadas que serão responsáveis em lidar com behaviors, lógicas, comportamentos, aplicar alteração de estado, retornar, persistir informações, ler do banco de dados, e a camada de interface vai ter pequenas responsabilidades que são responsabilidades de interface, não responsabilidades de aplicação. Elas não vão possuir lógica, elas não vão ter conhecimento de negócio, elas vão ter conhecimento de interface, elas vão ter responsabilidade de interface. Dessa forma a gente consegue estender N interfaces na nossa aplicação, sem que a gente tenha que reimplementar ou duplicar as coisas, e sim entender como aquela interface funciona para receber dados e para retornar dados. Ponto. Toda a lógica é a mesma para todas elas. A gente corrigiu um bug, a gente implementou uma lógica nova, automaticamente a gente vai aplicar esse bug e essa lógica nova para todas as interfaces. A gente não tem que ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ou beleza, corrigimos esse bug, mas qual interface mais tem esse bug? Não, corrigimos aqui, todas elas vão pegar a correção automaticamente. Se você gostou, deixa o seu like, isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal. Se inscreva também para você ficar por dentro das novidades, por dentro dos novos vídeos que são publicados em situações normais, todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã. Deixe seu comentário, o que você achou, vamos trocar uma ideia, já conhecia, não conhecia, faz sentido, não faz sentido, concorda, não concorda, tem alguma ideia diferente, já viu alguma coisa diferente, já teve problema, ajudou, foi bom, foi ruim, então vamos trocar uma ideia. E, como de costume, se tudo ocorrer como esperado, temos encontro marcado na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. Boa semana e tchau!